Também teve Covid na temporada passada, foi o Rodrigo Caio, né? Aliás, a Covid foi só um dos diversos problemas que complicaram demais o ano do Rodrigo. Mas aos poucos ele vai recuperando a antiga forma e no domingo passado foi de vilão a herói do título do Flamengo sobre o Palmeiras na Supercopa. Uma emoção muito grande, acredito que um dos jogos mais emocionantes da minha carreira, sem dúvidas. Começa o jogo, começa a grande decisão, tá rolando a bola, vale a Supercopa. Eu não esperava que eu bateria o pênalti, na verdade. Tudo foi se desenvolvendo ali no momento. Partiu o Mateuzinho, bateu! O Everton pegou! Luan, pé direito, partiu, bateu! Pegou! Diego Alves! Naquela caminhada, até você pegar a bola nas mãos, é muito difícil, cara. Você passa um filme na sua cabeça, passa vários momentos. E ainda mais ali, né, por tudo que aconteceu, eu participando da jogada do pênalti do Rony, peguei e falei, quer saber? Eu vou dar uma pancada no meio. E essa foi a minha análise. Mas quando eu cheguei perto do Everton, no momento quando eu olho para ele, cara, eu tenho uma sensação muito grande que ele vai ficar parado no meio. Então aí eu mudei a batida e bati forte, rasteiro no outro lado. Rodrigo Caio, ele é quem vai cobrar. Torcedor aguarda, de forma ansiosa. Partiu o Rodrigo Caio, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Seguiu a intuição e deu o primeiro título da temporada ao Flamengo. Rodrigo Caio? Minha mãe queria Rodrigo, meu pai queria Caio. E aí, já que para não ter briga, vamos colocar os dois. Aí ficou o nome de galã de novela mexicana ou de cantor sertanejo dos anos 80? Eu acho que se eu for perguntar pra minha mãe, ela vai querer falar que é de galã de novela. Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo desde 2019. Flamengo! Campeão do Brasil 2019. O Flamengo conquista a América. Mas a temporada de 2020 não foi fácil para o Rodrigo, que passou boa parte dela tendo que conviver com contusões. Logo no início, ele teve um corte profundo no joelho direito. No mês seguinte, uma lesão na coxa esquerda. Em outubro, pegou Covid-19. Um mês depois, lesão na panturrilha direita. E em janeiro desse ano, nova lesão na coxa, mas dessa vez na perna direita. Por conta desses problemas médicos, foram 22 partidas sem poder jogar pelo Flamengo. Eu voltei em 3 semanas, uma lesão que era de 6 a 8 semanas parado, e eu voltei às pressas para tentar jogar os últimos jogos, joguei, acabou agravando. Foi um ano atípico, onde a gente teve mudanças de treinadores, onde a gente teve Covid, onde a gente teve semana, por exemplo, 8 dias, 4 jogos em 8 dias, com pouco tempo de recuperação, com vários problemas. Tudo isso favoreceu para que ele tivesse, infelizmente, né, uma quantidade de lesões que muito acima da média do que ele tem normalmente, né? Bom, o Rodrigo é tão importante que nós trabalhamos ele até o último instante. Ele evoluiu em todos os sentidos, é um cara muito mais maduro, muito mais forte fisicamente, que se impõe. Eu sou fominha por jogos, cara. Eu quero jogar todos os jogos, e para isso você tem que se preparar da melhor forma. E eu acredito que será uma temporada especial no Flamengo e, claro, projetando sempre, estando em alto nível no Flamengo, é uma oportunidade na seleção. Eu acho que o Rodrigo Caio é zagueiro para a seleção brasileira, sim. Pelo menos no radar ele tem que estar. Primeiro porque tem disputado jogos grandes e conquistado títulos importantes com o Flamengo. Depois pelas qualidades individuais, é um zagueiro rápido, é um zagueiro de bom passe, né, que joga de cabeça erguida, bom no confronto 1 contra 1 e pelo alto também, né? É trabalho duro no Flamengo, na seleção e dentro de casa. Cansativo, é o que eu falo, você ser pai não é fácil, mas é um cansaço que vale muito a pena. Às vezes eu faço alguma brincadeirinha com ele, ele já começa a dar risada pra você, e esse sorriso é aquilo que você espera o dia todo, né? Qual o nome do seu filhote? Bernardo.
É Bernardo o quê? Bernardo Caio, Bernardo Francisco? Bernardo Carvalho. Não teve... Minha esposa tava pensando. Minha esposa tinha falado pra mim, vamos colocar Bernardo Caio. Eu falei assim, não, Rodrigo Caio já tá bom já. Deixa Bernardo Carvalho, que é o sobrinho. Meu moleque já tá com 2 meses e 10 dias. É uma sensação inexplicável. Quando você coloca o seu filho no braço, você sente um amor único e inexplicável mesmo. O mundo ideal para ele. O Bernardo num braço e no outro, uma taça. O objetivo é ser cada vez mais campeão com o Flamengo e, sem dúvidas, eu vou em busca disso. Verdade. Não, tem regra que parece que é verdade e não é. Por exemplo, dá o fundo, deixa ele levar para o fundo. Por exemplo, se sou eu que estou partindo para cima do Natson e ele me dá o fundo e eu consigo passar por ele, eu estou na perna boa, na canhota. E aí? Se ele faz isso que ele fez com o Michael, faz comigo na época que eu jogava, ele ia me quebrar, porque minha direita era cega. Eu ia tocar para trás. Então, assim, não tem regra. Você tem que identificar o teu adversário. Você tem que entender como ele dribla, para onde ele vai. Se ele dá o tapa no fundo e leva para a esquerda e cruza de esquerda, com certeza o cruzamento não ia ser tão preciso como foi com a perna direita. Fala, que você queria falar. O complemento era exatamente esse, é que não tem regra. O jogador tem que ser capaz de interpretar o jogo o tempo todo. É muito desgastante nesse aspecto. Por isso se fala muito no cognitivo hoje em dia. Né? E deveria já, né, a gente falar muito antes até. Hoje em dia é mais pauta, assim, aberta. A gente fala mais sobre isso até em programa. Esses 2 pontos. Tanto essa inteligência cognitiva para interpretar o jogo, né, para o jogador não ficar só numa receita de bolo, porque ele vai te dar uma resposta num contexto, mas não vai te dar em nenhum outro. Né? Vai ficar engessado. Assim como a questão da inteligência emocional, né? que também é muito deixada de lado no futebol e acho que ainda cabe muita evolução nesse sentido. Vamos falar do Pedro, que voltou e voltou com tudo. Fez os 2 gols do Flamengo. Aliás, o Rodrigo Caio também, os 2 voltaram depois de se recuperarem de problemas físicos. O Pedro, no caso, não atuava desde a vitória diante do Botafogo no dia 24 de março. Vai fazer um certo tempo, né? Estamos no dia 18 de abril agora. Quase um mês. Mais de 3 semanas. Mais de 3 semanas. Quase um mês. E o retorno foi muito bom. Pelo menos com 2 gols marcados. É a grande notícia do Flamengo, né? Jogando mais do que os 45 minutos. O Rodrigo Caio é mais recente, mas jogou só um tempo no jogo. Até porque pela questão muscular dele, ele fala no intervalo, né? Que o gramado estava exigindo muito do adutor e ele fatalmente não jogaria mais tempo. Mas o Pedro conheceu o caminho da rede, todo mundo sabe que ele conhece, né? A gente debateu aqui lá no início, no retorno dos atletas, né? Como ele parece muito mais forte, a questão da estrutura, né? Física. Como ele parece ainda mais forte, e isso tem uma questão de equilíbrio com agilidade, com velocidade, que ele precisa encontrar também, mas com relação à qualidade para encontrar o caminho das redes é indiscutível. Se o Flamengo tem no Gabigol uma referência, eu acho que é o único time no Brasil que pode se dar o luxo nesse ponto. Talvez sejam os 2 melhores 9 do país, e os 2 estão no mesmo clube. Também penso como você, Rafa. Pedrinho, falou em força, vou passar a bola para você, né? Você é aquele que levanta já malhando e, pô, faz de tudo para crescer. E o Pedro, ó, esse menino aí tá forte demais. Ele ganhou uns quilinhos de massa muscular. Mas, assim, tem uma resenha, né, que a galera vende para a imprensa, né, os jogadores, mas individualmente, internamente, não é isso. A resenha que eles vendem para a imprensa é o seguinte: não, é bom ter concorrente, né? É bom ter um elenco equilibrado, que você sabe que você não pode cochilar, mas por dentro ele não queria ter um reserva que fosse tão capacitado quanto ele. O Gabigol deve pensar assim: esse Pedro é chato pra caramba, melhor não joga, ele guarda. São características diferentes, mas os 2 entregam muito no que eles têm que fazer. O Gabigol, ele te dá muitas alternativas de passe, né? Eu acho que ele mesmo cria muitas alternativas para os seus companheiros para ele finalizar. Muita gente fala, o Pedro precisa de 2 bolas para fazer 2 gols. O Gabigol chuta 5 para fazer 2. Eu não vejo dessa forma, mas se o Gabigol chuta 5, muitas vezes ele cria essa oportunidade. Ele tem uma movimentação específica que possibilita o passe do seu companheiro. Então os 2 te entregam. E muitas vezes eu acho que os 2 podem jogar juntos, dependendo do jogo. Mas a qualidade do Pedro e o Gabigol, essa hora ele tá falando, que cara chato, velho. A gente fala muito sobre isso no Troca, é só um clichêzaço assim, que eu sou meio contra a ideia do
Que problema bom. Não tem problema bom, cara. Nunca tem problema bom. Se fosse bom, não seria problema, né? Esquece isso. Rafa, e no fundo o treinador também não gosta, não. Exatamente. Porque o jogador ele fica em cima do muro. Complicado administrar, realmente, imagina. 2 caras bons e você tem que escolher. E que situação. Sim. Um joga, outro fica no banco. Esses 2 são bonzinhos ainda, bonzinhos, não reclamam. Imagine você tendo no time Edmundo e Romário. Pedrinho viveu no vestiário. Tem que tirar um. Histórias, com certeza as histórias são ótimas. Bom, vamos agora ouvir o Rogério Ceni. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 7 gols. E ele falou justamente sobre isso, né? Tentou explicar esses gols perdidos. Claro, depois desse empate, levou 2-0 já no primeiro tempo. Foram gols distintos, né? Nos dois jogos, né? O gol de bola parada que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vasco, um gol de contra-ataque depois, já no final do jogo, né? Hoje o time bem posicionado dentro da área, um chute, raríssima felicidade do jogador adversário, da Portuguesa. E depois eu não sei, até agora eu não consegui ver o segundo gol, mas um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo dentro da zaga, acaba um bate-rebate sobrando e eles fazem o segundo gol, que é difícil para você retomar o jogo. Acho que a parte boa que fica é não ter se desesperado no segundo tempo e conseguir reagir, mas você não tem a mínima dúvida que eu concordo com vocês, com o torcedor, que nós temos que jogar mais, ter melhores resultados, apresentar um melhor futebol. A gente espera que isso comece já na terça-feira. Um jogo importantíssimo, acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado. O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo. Um time técnico, de boa evolução, não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios, principalmente, deve causar muito incômodo, não é à toa que ocupa a liderança do campeonato argentino. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco muito atrelado à conquista de domingo, ainda, por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo. Então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de Buenos Aires com a vitória. A gente já colocou 2 trechos juntos. Um deles falando sobre a defesa e outro sobre a Libertadores da América. Na terça-feira tem Vélez e Flamengo, o grupo G do Flamengo. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.